Boa noite, minha gente. Estou aqui de novo para falar com vocês. Está com um ano e pouco. Eu fiz um vídeo com assunto aqui sobre a conversão de Saulo. Mas eu acho que eu perdi esse vídeo, né? Então eu vou fazer de novo. Já você, para ganhar um tempinho aí, dê um like para nós aí. Aqui no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos está escrito assim o título: A conversão de Saulo no caminho de Damasco. Saulo de Tarso era um ferrenho perseguidor do cristianismo lá no começo do evangelho, no começo do cristianismo. E ele pegava carta do seu chefe lá, seu chefe religioso, para perseguir os cristãos, porque não podia ter outra religião, tinha que ser só a deles. E aí diz aqui: e indo no caminho, aconteceu o quê? Chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Curioso é que Saulo, quando ele ia indo a caminho, ele ia achando que ele era o cara, que ele era tudo, que ele arrebentava. Ele estava arrebentando mesmo, mas só do nível da cabeça dele para baixo. Ele não sabia que acima da cabeça dele tinha algo muito mais importante que ele. E ele queria combater o cristianismo. Ele dizia que esse negócio de cristãos era uma mentira, uma falsidade. Ele queria combater o cristianismo. E quando ele vai indo no caminho de Damasco, que ele vê aquele resplendor daquela luz, ele caiu no chão. E quando ele caiu no chão, ele ia montado no seu cavalo, né? Quando ele caiu no chão, que ele deu por fé, ele estava cego. E ele parou e pensou: uai, mas eu pensava que eu era o mais forte de tudo, de todos, e que negócio é esse, que agora eu estou caído no chão? E ele parou ali uns instantes, uns momentinhos. Ele era um cara estudado, da mente balanceada. Ele raciocinou ligeiro: existe algo mais importante do que eu, mais forte do que eu, e eu vou ter que me dobrar diante desse algo, desse alguém. Enquanto ele para um pouquinho pensando, Jesus disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí Saulo percebeu: eu estou perseguindo um grupinho de gente, mas esse grupinho de gente tem alguém sobre ele. E esse alguém é muito mais forte do que eu. Então eu não posso chamar esse alguém de você. Então logo Saulo já disse: quem é, Senhor? Já que ele foi derrubado, ele foi vencido, então ele tem que chamar o vencedor de Senhor. Isso é lógica, em todo lugar. Então disse: e disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer.
Então ele disse, já que esse alguém me derrubou do meu cavalo, eu acho que até lá que saiu, que nasceu aquela história, o fulano caiu do cavalo. Então ele disse, já que esse alguém me derrubou do cavalo, me deixou cego, então eu tenho que chamar de Senhor. E eu tenho que procurar saber o que esse Senhor quer que eu faça. Então Jesus disse para ele, levanta-te e entra na cidade e lá te será dito o que convém fazer. Ele ainda levantou dali com uma interrogação. Esse alguém não deu a resposta para Saulo ainda. Esse alguém era Jesus e já tinha falado para Saulo que ele era Jesus. Então Saulo, naquele momento, vencido, derrubado, cego, não tinha outra coisa para ele fazer, senão obedecer. E lá no versículo 16 de Atos 9 está escrito, Jesus disse assim, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ele estava massacrando o povo de Deus, o povo de Jesus. Então Jesus falou, mas eu vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer pelo meu nome. E logo aqui no outro capítulo aqui está escrito assim, o perseguidor é perseguido. E esse Saulo, bom, aqui do capítulo 13 em diante de Atos dos Apóstolos, o nome dele foi mudado para Paulo. Então esse Saulo que virou Paulo, ele sofreu muito por amor ao nome de Jesus Cristo, mas ele não desistiu, porque ele sabia que esse Jesus era real. Ele era real e ele era poderoso. Ele não era uma religião, ele não era uma fantasia. Ele não era coisa de homem. Então eu quero te dizer, meu amigo que está me assistindo, você que continua insistindo em não obedecer a Jesus Cristo, eu vou te dar um conselho. Você não espere que ele vá fazer com você o que ele fez com Saulo. Porque em todo o meu conhecimento bíblico, do começo ao fim da Bíblia, com esse Saulo foi um só. Foi só com Saulo que ele fez, e não fez com mais ninguém. Então eu quero te dizer, busque a tua salvação hoje em Jesus Cristo, nesse Senhor que derruba do cavalo, viu? Antes que ele resolva derrubar você do cavalo. Ele derrubou Saulo do cavalo, mas ele salvou Saulo. Saulo estava perdido. Ele derrubou porque ele quis, ele poderia ter feito de outro jeito. Então eu vou te aconselhar, não espere ele derrubar você do cavalo. Porque que eu sei, ele só fez com Saulo. O resto, então eu até criei uma pergunta, nunca fiz para ninguém. Qual foi o homem da Bíblia que mais escreveu livros da Bíblia que não se converteu? Ele não se converteu. O apóstolo Paulo, ele foi convertido na marra. Jesus pegou e amassou ele no chão, falou: Saulo, você tem que se converter. Você só levanta daqui convertido, Saulo, porque eu quero você no meu ministério. Eu vou te dar a tua salvação, mas eu quero você no meu ministério. Não tinha saída para Saulo. Eu quero dizer para você, meu amigo, você tem saída hoje. Você pode escolher Jesus ou pode escolher o inimigo de Jesus que está no mundo aí, tomando conta do mundo. Você pode escolher. Você tem livre-arbítrio. Porque eu tenho certeza que Jesus não vai te amassar no chão como ele fez com Saulo. E Saulo, no final da carreira, Saulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E ele disse também: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque enquanto eu estou aqui na terra, a minha vida é Cristo, é viver para Ele. Mas no momento que eu morrer, eu estarei ganhando. Então eu quero te dizer, meu amigo, escolha hoje. Se você vai escolher Jesus ou se vai escolher o inimigo de Jesus. Você sabe qual que é, não precisa nem eu te falar. Quem que é o inimigo de Jesus, viu? É o maldito, é o ladrão, é o mentiroso, é o pai da mentira, é o pai do mal, é o pai do ódio, é o matador, é o destruidor. Esse é o inimigo de Jesus. Escolha hoje. Hoje é o dia de você escolher se é Jesus ou é o inimigo de Jesus. Escolha, tá? Que Deus te abençoe.
dê um like aí, compartilhe. E Deus vai gostar do teu trabalho, tá? Do que você vai fazer aí. Que Deus te abençoe. Até mais.